Salve, 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 meu caro estudante. Eu sou o professor Natanael e nesse vídeo eu vou fazer aqui alguns complementos, algumas considerações, algumas reflexões, algumas explicações a respeito da civilização muçulmana, ou os islâmicos, como queira dizer. Na verdade, o Islã significa submissão a Alá. O muçulmano é aquele que se submete a Alá. Alá é Deus, Alá é Jeová, trata-se da mesma deidade, da mesma divindade, cultuada pelos cristãos, cultuada também pelos judeus. Bom, a Península Arábica, é importante que nós a situemos aqui no planisfério, né, no mapinha, está aqui em destaque, hoje é a Arábia Saudita, um país importante, produtor de petróleo lá do Oriente Médio, né, lá o berço da civilização muçulmana ou islâmica, sendo Meca, ainda hoje a capital da Arábia Saudita, o principal centro comercial e religioso ainda na Península Arábica pré-maometana, tá? Então já era uma cidade proeminente, onde nós tínhamos lá a chamada Caaba, tá? Que era uma espécie de santuário onde se depositavam imagens, inclusive o meteorito, né, a chamada Pedra Negra, que ainda deve estar por lá, objeto de adoração dos coraixitas, dos beduínos, que eram as tribos ou etnias que habitavam a Península Arábica por ocasião ali do começo das nossas eras, ou da nossa era, precisamente ali no século, ou no começo do século VII, quando surge o Maomé, quando acontecem as revelações feitas por Alá, por intermédio do arcanjo Gabriel. Essas imagens são imagens de pouco tempo atrás, né, que mostram peregrinações, as quais todo muçulmano é recomendado que se faça, né, pelo menos uma vez no ano, como forma de submissão e adoração a Alá. Bom, está aqui o Mohamed, o Maomé, não é? Que organiza o povo árabe centrado exatamente na ideia do monoteísmo, né? Depois do ano 622 em diante, quando ele recebe as tais revelações das quais já me referi aqui, condenando o paganismo árabe, mesmo incorporando ali facetas do judaísmo e também do cristianismo, facetas estas que ele teria tido contato nas suas andanças como mercador, como negociante de animais, profissão a qual exerceu durante muitos anos. Estima-se que ele devia ter ali por mais de 40 anos quando recebeu as mensagens do arcanjo Gabriel, as tais revelações, não é? O ano 622, como disse, é o ano 1 do calendário dos muçulmanos, por ter ocorrido o que os islâmicos chamam de hégira, né? A fuga do profeta, quando ele foge de Meca. Ele foi muito mal recebido, as ideias monoteístas não agradaram, principalmente os coraixitas, né, que expulsaram Maomé, que por conseguinte foge para Medina, e lá, Yatrib, né, e lá ele organiza uma contraofensiva, exatamente, que fará para islamizar toda a Península Arábica, coisa que o faz de maneira que, quando falece em 632, toda a Península Arábica já está ali sob o domínio do Islã, do Alcorão. Não é? Bom, aqui rapidamente, temos aqui os principais fundamentos da fé muçulmana. Declarar-se fiel a Alá, tendo Maomé como seu genuíno e maior profeta, muito embora não seja considerado o único, orar 5 vezes ao dia, sempre na direção de Meca, na direção geográfica de Meca. Todo fiel deve fazer pelo menos uma vez na vida a peregrinação à cidade sagrada, e também durante o mês do Ramadã, o jejum até o pôr do sol, além de caridade, esmolas, para que os muçulmanos pobres também possam ter a sobrevivência garantida. Bom,
Está aqui o que eu disse, né? 632, Maomé morre, e aí começa a era dos califados, né? Citamos em um podcast recentemente lançado que temos o califado de Córdoba, na Espanha, o califado de Bagdá, hoje no Iraque, né, na antiga Mesopotâmia, e também o califado de Alexandria, no Egito. Acontece que nós temos esse ponto aqui importante, ó, a jihad, a guerra santa, né? Os muçulmanos dizem que existem duas jihads, a jihad interna e a jihad externa. A jihad interna seria aquela que o muçulmano trava consigo mesmo ou com o inimigo da alma, né? Por conta das tentações, etc. E a jihad externa seria exatamente aquela em que os muçulmanos guerreariam contra os inimigos da fé, os pagãos, os heréticos e assim por diante. A expansão do Islã está ligada principalmente a duas dinastias, né? A Omíada e a dinastia também dos Abássidas. Então, todo esse território aqui que nós estamos vendo, veja a Península Arábica original aqui na cor roxa. Então, ele se expande pela Ásia, vai pelo norte da África e indo até a Península Ibérica na Europa, né? Muito importante. E óbvio que essa expansão estava ligada à obtenção de terras férteis, sem sombra de dúvidas. Uma vez, inclusive, que as terras agricultáveis na Arábia Saudita são terras muito exíguas, né? Eu diria, muito, enfim, poucas. A extensão máxima do império se dá exatamente quando eles conquistam essa vasta porção de terras aqui em 3 continentes, como vocês podem constatar. Obviamente isso não vai se segurar durante todo o tempo, até porque eles perdem a Península Ibérica posteriormente para os cristãos, né? Obviamente. Mas, notadamente nessa região, com exceção da Península Ibérica, nós temos ainda hoje esses países com maioria de população muçulmana. Então, além do Alcorão, que é a revelação de Maomé, temos também a Suna, livro de ditos e atos de Maomé, como um livro sagrado. Por isso, os sunitas, o ramo majoritário do Islã, considera a Suna também um livro sagrado. Bom, após a morte do quarto califa, Ali Abu Talib, genro e primo de Maomé, nós vamos ter a divisão, exatamente, do Islã nesses 2 segmentos, né? Os sunitas e os xiitas, sendo os xiitas hoje correspondentes aí a aproximadamente 14% dos muçulmanos do mundo, mais radicais, mais exaltados, né, eu diria. Os sunitas não, mais conciliadores, mais voltados ao diálogo, assim, mais moderados, né? Talvez essa seja a palavra mais adequada. Bom, dando sequência aqui a essa explicação, temos a menção sobre os califados do qual me referi agora há pouco, né? Córdoba, Bagdá e também o califado do Cairo, posteriormente em Alexandria, ambos no Egito. Aqui as regiões no globo que tem maioria muçulmana, sendo que essa de verde mais escuro é a região onde os xiitas são maioria, tá? Em países como o Irã, por exemplo. A esmagadora maioria no mundo muçulmano, você pode perceber no mapa, pertence à etnia sunita. Bom, chegando aqui no final, falar um pouco sobre a questão da cultura, né? Assimilação de valores de outros povos, hindus, persas, chineses. Temos também uma grande valoração que eles davam às obras dos gregos antigos, sobretudo esses 2 autores consagrados aqui, o Aristóteles e o Platão, contribuições na medicina, na matemática, contribuições na química, na literatura, na arquitetura, no artesanato. É grande a contribuição dos muçulmanos, não podem ser reduzidos meramente
a um povo radical, um povo extremista. Isso é a minoria. A cultura é riquíssima, a história valorosa, uma religião que cresce bastante no mundo inteiro e que, obviamente, deve ser por nós também respeitada.